Queridos irmãos, muito boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao Templo Estrela do Oriente, a casa da Cabocla Jurema da Praia. Que a luz do universo e de toda a espiritualidade possa contaminar nossos corações, nossas mentes. Estamos aqui presencialmente na casa da Cabocla Jurema da Praia, com os irmãos que estão na assistência, e também transmitindo através da fanpage facebook.com/Templo Estrela do Oriente. Também damos o boa noite a todos os irmãos que nos assistem. Neste espaço aqui, todas as segundas-feiras, a Umbanda em Debate é um momento que nós trocamos ideias, trocamos conhecimentos através deste canal para exatamente buscarmos o nosso crescimento espiritual. Então, você está vendo aí no nosso slide, é só fazer as perguntas pelo WhatsApp ou diretamente na fanpage do Templo Estrela do Oriente, ou então também os irmãos que estão presencialmente aqui na casa da Cabocla Jurema da Praia, é só levantarem o bracinho para fazerem as perguntas. O nosso irmão Felipe está ali com o microfone na mão, ele leva até vocês e vamos em frente. Já temos até 3 perguntas de irmãos da semana passada, mas queria saber primeiro se tem algum irmão com alguma pergunta na noite de hoje. Leva ali, Felipe, por favor. Primeira pergunta. Boa noite. Boa noite. Minha irmã Maria José. Pode falar, minha irmã. Então, pai, o senhor botou um texto no grupo do nosso curso em que o senhor falava de gênero na espiritualidade. Um tema muito interessante, conflitante, né, atual. E gostaria que o senhor fizesse um esclarecimento maior para as pessoas que estão, inclusive aqui em casa, sobre esse tema tão interessante. Está ótimo. Obrigada. Então, obrigado você pela pergunta também tão bacana. Na verdade, nós escrevemos na semana passada um artigo, e o nome desse artigo era O Gênero numa Visão Espiritualista. Na verdade, nós não estamos aqui para saber mais ou menos de que quem quer que seja, muito pelo contrário. A nossa ideia é contribuir para o diálogo sobre o tema, que é um tema tão atual, né? Tão debatido. Só que, como qualquer tema, nós entendemos que tudo aquilo que vem do espiritual, respeitando todos aqueles que não pensam da mesma maneira, não há problema nenhum, tudo aquilo que vem do espiritual, embora nós precisemos utilizar uma fé raciocinada, na minha opinião, nada contra quem pensa diferente, para mim depois de uma avaliação lógica, para mim é a minha verdade. Eu acho que em relação a todos os temas que cercam a humanidade, todas as vezes que a gente adota uma visão unicamente voltada para o materialismo, a gente vai ficar sem respostas para muitas perguntas. Por quê? Porque, na realidade, nós não somos isso que está aqui. Nós estamos isso que está aqui, né? Então, precisamos entender que Deus, independentemente do nome que a gente vai dar a esse Deus, Ele criou tudo. Todos os planos, todos os reinos, todas as raças, todas as formas de vida. E no caso específico do ser humano, nós entendemos que enquanto nós, e aí vem o que eu escrevi no meu artigo, enquanto nós estivermos numa zona, num plano
chamado plano reencarnatório. O que é o plano reencarnatório? É aquele plano onde nós ainda vamos reencarnar algumas vezes, desencarnar tantas outras. Enquanto nós estivermos neste plano, primeiro, nós poderíamos vir para este plano terreno, ora como homem, ora como mulher. No caso específico, quando nós passarmos deste plano reencarnatório, ou seja, nós depurarmos o nosso karma e não reencarnarmos mais, aí nós perdemos a condição sexual de identidade de gênero no tocante homem ou mulher. Nós vamos assumir o plano do puro espírito, onde esse espírito ele vai assumir a sua condição, a condição que ele assumiu lá na cosmogênese divina, seja esse espírito do polo masculino positivo ou do feminino negativo. E ali na coluna eu expliquei que esses dois polos, eles interagem, entendeu? Inclusive o masculino dando o start na energia, direcionando para o feminino a energia, já o feminino atuando como energia geradora, procriadora, por que não dizer? Então está lá bem delineado na nossa coluna. E tudo isso que a gente colocou, inclusive de irmãos que muitas vezes nascem, exatamente, que nascem, vamos dizer, no sexo masculino, mas com tendências ao sexo feminino, né? Veja bem, que eu não estou falando nas tendências sexuais, homoafetivas ou heteroafetivas, não é isso, porque nós entendemos que o sexo ele precisa ser um complemento do amor, né? E, aliás, a gente até recomenda no artigo a monogamia, ou seja, que a gente possa exatamente entender que a relação amorosa, ela pressupõe que você tenha apenas e tão somente um parceiro, ou na falta desse, por alguma razão, que você possa até vir ter outro, não há problema nenhum, deixando o primeiro, mas que a gente possa utilizar, na verdade, as nossas relações amorosas de forma responsável, né? Então a gente coloca ali exatamente isso, que o espírito, quando ele já está no plano, vamos dizer assim, no alto plano espiritual, ele perde a sua condição completamente de sexo, do sentido sexual propriamente dito. Então ali ele retorna para a sua condição primitiva, como por exemplo, quando a gente fala um caboclo, né? Ele é o caboclo. Então ele tem o princípio masculino positivo. Quando eu falo positivo, estou falando em termos de energia mesmo. A gente sabe que a energia ou é positiva ou ela é negativa, né? Quando a gente muitas vezes, e isso existem muitas provas, né? Principalmente os videntes sabem disso, quando a gente enxerga um espírito, a gente enxerga esse espírito dos altos planos espirituais sempre da forma como ele esteve em uma de suas encarnações. Então dá perfeitamente para entender se esse espírito, ele em algumas de suas encarnações, ele foi do princípio masculino ou do princípio feminino, entendeu? Por quê? Porque nós ainda precisamos dessa referência, mas nos planos mais elevados isso tudo desaparece. Existem algumas literaturas, e ali no artigo eu me referi a eles, que são literaturas muito pouco citadas para aqueles que se interessam pelo tema gênero. Dificilmente eu vejo alguém falar sobre isso, que é, por exemplo, nos 7 princípios herméticos, um deles é o princípio de gênero.
Quando a pessoa se debruça no princípio hermético de gênero, a pessoa já entende teosoficamente o que é o plano do puro espírito. Essa alternância de encarnações, ora homem, ora mulher, homens inclusive nascendo com órgãos femininos ou mulheres nascendo com órgãos masculinos, isso tudo são questões ainda carnais. Isso aí, obviamente, só tem um sentido, só tem um objetivo: o crescimento espiritual de cada um de nós. Não existe, nem nunca existiu, nem nunca existirá nada com relação a sofrimento. No plano reencarnatório não existe sofrimento, existe crescimento, aprendizado. Só que no momento que você não rompe a barreira do materialismo nesse tema e expande a tua visão, né, você com certeza absoluta, você não vai entender o que está acontecendo consigo. Isso é que precisa ficar bem claro, principalmente nesse tema, entendeu? Acho que eu tentei lhe explicar, e quem quiser maiores detalhes, esse meu artigo eu coloquei não só na minha página do Facebook, como também coloquei na página do Templo Estrela do Oriente, como também vai sair agora no informativo Folha da Jurema, na parte que me cabe, chamada Umbanda Remédio da Alma, tá bom? Diga, minha irmã Jussara, boa noite. Boa noite a todos. Isso que você está falando, pai, a respeito do gênero, né? Seria também o que se tem na filosofia chinesa, dentro das filosofias, né, do chinês, de yin e yang. É isso? Positivo, negativo? Sim, né? Com certeza. Ok. Né? Precisamos entender que tudo é duplo. Tudo tem o seu oposto, né? Isso eu já estou falando até na linguagem hermética, né? Foi onde tudo começou, né? No Egito Antigo, através de Hermes. Então, a gente precisa entender que esses opostos, eles estão em convergência. Dentro do princípio hermético de gênero, o próprio Hermes nos diz que todas as coisas, entre aspas, macho, tem um pouco das coisas denominadas fêmeas. E todas as coisas denominadas fêmeas têm um pouco das coisas denominadas macho. Isto quer dizer que o homem e a mulher, aquilo ali, na verdade, é uma convergência do seu DNA espiritual, vamos assim dizer, entendeu? Então isso é muito interessante a gente entender, porque a partir do momento que a gente tem o olhar teológico, inclusivo, né, a gente começa a compreender muita coisa que está acontecendo aqui entre nós. Eu gosto sempre de falar nesse termo chulo para a gente entender. Quando a gente se fixa no materialismo, é como se fosse o cachorro correndo atrás do próprio rabo. A gente não consegue vencer barreiras, o que a espiritualidade já nos proporciona, tá bom? Perguntas? Vamos lá, não pode ter vergonha, hein, gente? Bom, se o pessoal aqui do presencial está com vergonha, nós recebemos 3 perguntas aqui dos irmãos que nos acompanham. Um deles é o nosso irmão Francisco, ele diz que é do bairro do Meier, espero que ele esteja nos assistindo, e ele pergunta aqui se a mediunidade da materialização é a mesma mediunidade, mesmo que a mediunidade de transporte, se as duas coisas são, se isso é a mesma coisa. Eu digo que não, Francisco. Em primeiro lugar, a gente precisa entender o seguinte: Allan Kardec codificou cerca de 101 tipos ou categorias de mediunidade, embora muitos se assemelhem. A mediunidade, quase que não sai, hein? Denominada materialização, o próprio nome já diz, é quando você primeiro tem que se predispor, o espírito chega no local e ali se materializa. Existe um caso muito didático para a gente, inclusive, dizer o que aconteceu.
de São Cipriano. Ele foi, muito antes de virar santo, naturalmente, ele se materializou em uma de suas últimas encarnações, ele se materializou dentro de um tribunal do júri, onde o réu estava sendo julgado de forma equivocada. E ele esteve ali dentro, estava muito longe, esteve ali dentro, se materializou e pôde exatamente dar o seu depoimento em relação ao que estava ocorrendo com o réu. Um outro exemplo bem interessante de materialização, ele é contado na obra Jesus, dos 13 aos 30 anos, pelo espírito Ramatiz, onde ele diz, esse período fantástico onde Jesus foi treinado pelos essênios, ele esteve em muitos mosteiros, na Índia, na China, no Tibete, e, obviamente, pela distância na época, era impossível ele percorrer aquilo ali a pé e não existiam transportes como nós temos hoje. Então, Ramatiz nos diz que Jesus se materializava e chegava em determinado local. Isso, com certeza, o que os católicos falam sobre a ressurreição de Jesus, nada mais foi do que uma materialização dele, né? E mesmo ele sendo o que ele foi para a humanidade, ele teve a humildade de ter sido treinado pela confraria dos essênios. Então é uma literatura muito interessante, a gente recomenda a todos. Então isso é o exemplo da mediunidade de materialização. A outra é o transporte. O transporte, ele se desdobra em duas realidades, o transporte voluntário e o transporte involuntário. O transporte voluntário é aquele que muitas vezes a gente escuta aqui dentro do terreiro, né? Quando a entidade diz para nós assim, meu filho, eu vou correr gira. Então, na realidade, ali, quem está indo, na verdade, muitas vezes, não é a entidade que está fornecendo ali a vibração na coroa do médium, e sim o médium que vai se transportar para exatamente o local onde o assistido normalmente disse. Por quê? Porque a gente sabe que o assistido, ele quando chega na frente da entidade, né, a gente costuma até brincar, que o assistido, ele não sabe por que aconteceu aquilo com ele, ele é uma pessoa muito boa na vida, não sabe de que aquilo ali ocorreu, ele não faz mal a ninguém, só que o assistido, ele só enxerga a sua atual encarnação, né? Ele não enxerga as vidas pretéritas, as vidas passadas. Então, o que acontece? Muitas vezes o problema que a pessoa está vivendo ali, isso reflete, muitas vezes, né? Não é sempre, mas reflete outras vidas. Então a entidade, ou o próprio médium, junto com a entidade, ela vai começar um trabalho de, vamos assim dizer, de colaborar para que esses laços energéticos antinaturais, que são os denominados processos obsessivos, possam ir se desfazendo. Então tudo isso é realizado através da mediunidade de transporte voluntário, né? Entre outros exemplos. Agora, existe o outro, que é o involuntário. O involuntário, ele nada mais é do que o nosso sono mediúnico, e que muitas das vezes promove os sonhos mediúnicos. Se não, vejamos, quando é que isso ocorre? Ocorre naqueles dias, ou naquelas noites, melhor dizendo, né? Que você bate na cama, vamos dizer assim, você apaga literalmente na cama, pode entrar a bateria da mangueira ali dentro do teu quarto que você não acorda, né? Um sono bem pesado. Só que você trabalha a noite toda, fornecendo muitas vezes, inclusive, o ectoplasma, né? Boa noite, meu irmão. Para as pessoas que
ou os espíritos que necessitam, né, e tal. Então você trabalha a noite inteira. E o que caracteriza esse trabalho da noite inteira é que no dia seguinte, quando você acorda, você está mais cansado que quando foi dormir. Entendeu? Então isso é um fato bem interessante. E nada mais é isso do que a mediunidade denominada de transporte, sendo ele voluntário ou sendo involuntário. Tá bom? Espero ter respondido o nosso irmão Francisco do Meyer. Ainda temos mais um tempinho aqui para as duas perguntas. Uma delas é a dona Jacinta, ela diz que é do bairro da Barra da Tijuca, espero também que esteja nos assistindo. Está relatando aqui que ela foi um trabalho de psicografia com um médium muito conhecido, amigo nosso, Fernando Bem, muito amigo nosso, e ela não conseguiu receber mensagens de um parente dela, embora outros tenham conseguido. Por que isso acontece? Minha irmã Jacinta, a gente precisa entender o seguinte, filha. Nessa comunicação entre o seu parente e você, existem duas realidades, né? Primeiro, às vezes o seu parente, ele ainda não tem permissão para enviar essa mensagem, né? Principalmente aqueles parentes que passaram a vida toda só pensando em dinheiro, em coisas materiais, etc. Esses aí, até se darem conta da nova realidade que eles fazem parte, isso leva um tempinho considerável. E uma outra coisa também, Jacinta, é que você também pode não estar preparada, né? E aí, eu ainda falei ainda há pouco sobre Hermes Trismegista, ele nos diz uma coisa que é fundamental. Quando os ouvidos do discípulo estiverem preparados, aí sim virão os lábios do mestre para os encher de sabedoria. A gente não pode ouvir uma mensagem da espiritualidade, de tamanha importância, que é uma psicografia, se nós não estivermos preparados. Eu já tive a oportunidade de estar nesse trabalho do Fernando Bem, é uma coisa fantástica. Se não fosse ele, a pessoa, o médium que ele é, com certeza absoluta, já estaria aí nos Fantásticos da Vida, nos Luciana Gimenez da vida, entendeu? Você vê que é um cara, ninguém conhece praticamente, só quem já viu o trabalho dele, entendeu? Psicografia, o que eu costumo observar nesses anos todos que eu tenho de espiritualidade, é que a grande maioria das psicografias que a gente observa são psicografias genéricas. Ela tanto serve para mim, como para ele, como para ela, como para ele e tal. O recado cabe para todo mundo. Agora, essas, quando são endereçadas, e foram as que nós vimos lá no trabalho do Fernando Bem, elas são tão autênticas, mas tão autênticas, que elas são endereçadas apenas e tão somente para a pessoa que tem que ouvir. Ao ponto, imagina, Jacinta, do espírito dizer o CPF que ele tinha na sua última encarnação, o telefone celular dele da última encarnação, ou até o espírito trazer lá na mensagem o número do celular, e ali o médium, que é muito nosso amigo, sei da seriedade e da autenticidade dele, não entra em contato com ninguém antes do trabalho espiritual, não fala com ninguém, tá? Ele pede para qualquer um que queira, na hora, pegar o seu celular e fazer a ligação para aquele número, e quando a pessoa atende lá do outro lado, na frente de todo mundo, diz: o senhor é seu fulano de tal? Olha, para dizer que nós recebemos aqui uma mensagem psicografada do fulano de tal. Aí a pessoa lá do outro lado quase, né, tem um negócio, né? E ele mandou dizer que ele desencarnou por isso, não é por aquilo. Quer dizer, é uma coisa que você olha assim, não existe a menor possibilidade daquilo não ser autêntico, entendeu? Então, por isso é que eu digo que se não fosse o médium que ele com certeza já estaria aí nos holofotes da vida, e não é o propósito dele. Muito pelo contrário, de segunda a sexta está trabalhando o seu trabalhinho ali direitinho, sua profissão, e aos finais de semana ele abre mão da família dele para
para consolar corações. Esse é o termo correto. Então, minha irmã, fique tranquila, porque se for o caso de um dia você ouvir, você ouvirá. Se não for, deixa que a espiritualidade sabe o que está fazendo, tá? Se preocupe mais com você do que com quem foi, que quem foi já está sendo bem assistido. Como eu falo sempre aqui, nós é que estamos com o abacaxi na mão para descascar nesse plano de provas e expiações, tá bom? E a última pergunta é do nosso irmão João Damasceno. Ele não diz que bairro é, mas também espero que esteja nos assistindo. Ele pediu para falar sobre o Exu Lúcifer. João, deixa eu começar dizendo para você o seguinte, o que acontece é que as pessoas confundem o personagem bíblico, Lúcifer, à falange de Exu. Vamos entender o dia que você se debruçar nos estudos sobre a Umbanda, que quando você diz Exu, tranca-ruas, Exu, marabô, qualquer falange, na verdade, nós estamos falando de um agrupamento de cerca de 400 mil espíritos atuando em multiplicidade. Então, já tive a oportunidade de conhecer um irmão trabalhando com essa falange, é um Exu como outro qualquer, entendeu? De muita luz, muita força. Então, não tem qualquer relação com esse personagem bíblico. Tá bom assim? E para terminar o nosso Umbanda em Debate de hoje, eu queria lembrar a todos os irmãos, o informativo Folha da Jurema, ele está no ar com muitas novidades. Aqueles que quiserem, não esqueçam de acessar o espiritualismo em geral, a Umbanda em particular, e quero também convidar aqueles que estejam nos assistindo para participar conosco, já que acabamos de falar sobre falanges espirituais, né? Para participar conosco da 21ª turma do curso Umbanda Sem Fronteiras, que é um curso de doutrina aqui da nossa casa, e que também tem um aspecto terapêutico, que acontece todas as quintas-feiras, de 8 às 10 da noite, por um período de 5 meses, ao final dos quais os alunos recebem um certificado de participação, e se não estiverem atrelados a qualquer princípio religioso ou filosófico, poderão participar, pleitear o ingresso no quadro de médiuns aqui do Templo Estrela do Oriente, tá? Se você deseja participar presencialmente, os irmãos que estão aqui no Templo Estrela do Oriente, maiores informações sobre o curso Umbanda Sem Fronteiras, lá na nossa secretaria, e aqueles que desejam participar da forma à distância, também temos, é só acessar o site do curso, que é o www.aumbandasemfronteiras.com, tá certo? Então, vamos fechar aqui nesse momento o quadro Umbanda em Debate, lembrando que todas as segundas-feiras, de 7h15 da noite, às 7h15, nós estamos aqui trocando ideias, trocando informações sobre o espiritualismo em geral, sobre a Umbanda em particular, e a gente conta aí com o prestígio não só daqueles que nos assistem, através da fanpage facebook.com/Templo Estrela do Oriente, como também dos irmãos que estão presencialmente aqui na casa da Cabocla Jurema da Praia. Para vocês que estão nos assistindo virtualmente, o nosso abraço, o nosso axé, fiquem com Deus e até a próxima quinta-feira, se Oxalá assim o permitir.